2 Reis 5, os versos de 1 até 19. Irmãos, nós meditaremos sobre o tema erros em tempo de aflição. 2 Reis, capítulo 5, os versos de 1 até 19. Irmãos, esse estilo de sermão é um pouco diferente daquele que nós estamos habituados, e ele se chama homilia. Então, vocês vão perceber que é um pouquinho diferente. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, irmãos, o maior comandante da maior potência mundial, era homem diante do seu senhor, o rei da Síria, no caso, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Então, irmãos, quem deu vitória à Síria? O Senhor. Era um povo ímpio, hein? E Deus está dando vitórias a um povo ímpio. Bem, diz o texto assim: era ele herói da guerra, porém leproso. Irmãos queridos, nós costumamos olhar para alguém investido de muita autoridade, cheio de estrelas, né? Parece uma constelação. Olhamos para alguém dentro de um carrão, nas belas casas da Pampulha, vemos os astros de televisão. Nossa, como aquela pessoa era feliz, ou é feliz. A grama do vizinho é sempre mais verdinha. Mas o texto diz que esse homem, tão poderoso, tinha um porém na vida. Ele era leproso. Meu irmão, eu gostaria que, por favor, você soubesse que autopiedade é pecado. Tadinho de mim. Nossa, que vida terrível eu tenho. Tenha certeza que existem muitos com uma vida muito mais sofrida do que a sua. Então, não existe ninguém sobre a face da terra que não tenha porém na vida, ou poréns na vida. Dito isto, diz o texto: 2. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Então, irmãos, era comum nessa época o expatriamento como tática de guerra. Então matava bastante gente e o que sobrava tirava de Israel e levava para a Alemanha. Da Alemanha trazia para Israel. Apenas um exemplo, tá, queridos? Porque alguém fora da sua terra perde toda a vontade de lutar. O sujeito fica sem chão, literalmente. Então, as pessoas eram levadas, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego também foram levados, né? Então, essa menina foi levada para se tornar uma serviçal da mulher de Naamã. Verso 3. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Irmãos, qualquer pessoa que estivesse doente, a menina diz assim: existe um profeta lá, porque existe um Deus lá que pode curar qualquer coisa. E aí, irmãos, quem está doente, quem está com alguém de casa doente, faz qualquer coisa para encontrar cura. Espero que os servos de Deus não façam qualquer coisa. Mas esse homem, no desespero dele, eu tenho que ir aonde? Eu tenho que subir a Serra da Piedade 10 vezes de joelho? Então eu faço qualquer coisa para encontrar cura. Principalmente se alguém disser assim: eu não tenho dúvida que você vai ser curado. E é o que acontece no texto. Verso 4. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. E aqui, irmãos, nós temos o primeiro erro. Verso 5, vamos ler juntos. Respondeu o rei da Síria:
vai, anda e enviarei carta ao rei de Israel. Ok. Irmãos, eu vou parar aqui. Vai e eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Nos reinos da Mesopotâmia, essa região, os profetas eram profetas do rei, que, a mando do rei, determinavam ordens aos deuses. Comum. Então a carta vai ao amigo poderoso. Irmãos, nós temos esse problema em tempos de aflição. Eu estou precisando de aposentadoria. Eu vou recorrer ao deputado tal que pode me ajudar. Se Deus não te ajudar num tempo de aflição, nem que o seu amigo poderoso queira, ele poderá fazer, irmãos. Então, por favor, erro em tempo de aflição, confiar no homem para a sua salvação. Maldito é o homem que confia no outro homem para a salvação. Então, por favor, irmãos, nós somos o povo cristão dependente completamente do nosso Deus. E, se o amigo poderoso vai ser instrumento de Deus, ele continua sendo apenas um instrumento nas mãos de Deus. Só isso. Tá, irmãos? Então, quando alguém chega e diz assim, pastor, muito obrigado, o senhor fez isso, isso e isso. Não, meu irmão, olha, eu apenas fui um instrumento segundo a vontade de Deus. Esse é o primeiro erro. O segundo erro está em achar que nós podemos comprar bênçãos, ainda que com uma fortuna. Porque o texto vai dizer assim, Naamã partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Irmãos, isso aqui era uma fortuna digna de um rei para pagar muito. 340 quilos de prata, 68 quilos de ouro e 10 vestes festivais. Bom, quanto é que eu tenho que pagar? E aí, irmãos, parece, né, que Deus está insistindo. Nós ouvimos do púlpito dessa igreja, é pela lei ou é pela graça? E nós continuamos achando que vamos receber bênçãos de Deus, porque podemos pagar com dinheiro, com boas obras, com o que quer que seja, irmãos. Deus não aceita pagamento em momento algum, porque o que é vontade de Deus já está pago na cruz em Cristo Jesus. Se quiserdes me ouvirdes, comereis do melhor da terra, né? Tá, muito bem. Quem é aqui que ouve 100%? Porque se você ouve 100%, você pode chegar e dizer assim, Senhor, o Senhor está me devendo. Eu estou fazendo tudo certinho. Bom, se tem alguém aqui assim, vai ser trasladado daqui a pouquinho, né? Vamos ver se a gente garra no pé dele para subir junto. Bom, irmãos, a coisa, na nossa visão bíblica, ela se desenvolve por uma palavra, graça, que significa favor imerecido. Então, quando nós nos aproximarmos de Deus, mas nos aproximemos assim, com muita humildade, dizendo, Senhor, eu não mereço. E se o Senhor quiser, Ele pode. Mas o que o Senhor não pode fazer? Apenas aquilo que Ele não quiser, irmãos. E teologicamente Deus não pode ir contra Ele mesmo, contra a sua palavra. Deus não pode pecar e Ele não vai fazer aquilo que Ele não quer, aquilo que Ele não decretou eternamente. Então, se Deus quiser, Ele pode todas as coisas. Por favor, irmãos. Pastor, mas eu não mereço. Parabéns. Eu também não. Pastor, mas... Não, meu irmão, nós vamos mergulhar na completa dependência do Pai. É o filho que chega e diz assim, papai, o senhor pode me dar isso? E se o pai quiser e puder, ele pode fazer. Mas se o pai falar assim, não, é não. Não é assim?
Irmãos, nós estamos orando pela Aninha. Quarta-feira agora é a cirurgia da Aninha, a mais difícil. A primeira, porque o tumor estava comprimindo os vasos que drenam o cérebro, irmãos. Tive que tirar o dreno e colocar pelas laterais para que o tumor, então, fosse vencido nessa questão de comprimir os vasos. Ela estava tendo hidrocefalia, a cabecinha estava crescendo. Então, vencida essa primeira etapa, agora ela vai tirar o tumor, mas ele é inoperável 100% pelo local que ele está. E é um tumor que cresce muito rápido. Então, irmãos, do ponto de vista médico, não tem jeito. Ok? Nós temos aqui um batalhão de santos, e o batalhão de santos está orando, não para colocar Deus na parede, irmãos, mas para poder chegar com humildade e dizer assim: nosso Deus, nós cremos na tua graça. Se o Senhor quiser, nós te louvaremos, e o mundo terá que reconhecer que o Senhor fez mais uma vez. Está feito, irmãos. Então, o segundo defeito nosso em tempo de aflição é querer comprar bênção. Não, é só por graça. E chegue imerecidamente diante do trono da graça. Se o Senhor quiser, Ele fará. E se Ele não quiser, é porque esse é o melhor. O texto continua. Verso 6. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Bom, irmãos, o rei vai curar, né? O rei vai curar. Verso 7. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. O rei entrou em desespero, irmãos, por duas coisas. Primeiro, porque o homem de lá achou que os profetas daqui eram igual aos profetas de lá. Mas o Deus daqui é o Deus todo-poderoso, vivo e verdadeiro, que não aceita a ordem de ninguém, que não se submete a ninguém. Então o rei falou assim: estou no sal, ou no enxofre, né? E eu não tenho jeito de resolver isso aqui. E se ele diz assim: eu não tenho o que fazer, o rei diria: ele não quer fazer aquilo que ele pode fazer, guerra contra ele. E é por isso que ele está dizendo: olha, está procurando um pretexto para romper comigo, porque eu não posso fazer isso que ele está me mandando fazer. Porque ele não pediu: ó, estou te mandando aí para que você faça, para que você o cure da sua lepra. Verso 8. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, ele se desesperou, né, irmãos? Ele mandou dizer ao rei de Israel: por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. E não esses pagos que estão aí na corte junto com você. Manda para mim, deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Eu não adoro Baal, eu adoro ao Deus vivo e verdadeiro. Então, por que rasgaste as tuas vestes? Irmãos, eu tenho pensado em algumas coisas. Tem sido alguns dias difíceis e nós estamos enfrentando algumas lutas homéricas. Está pesado, né? Mas está muito pesado. E do outro lado, eu estou muito feliz, como eu nunca estive feliz na minha vida, entendendo quando o profeta diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se de lado de cá tem lutas tremendas, do lado de cá tem coisas prazerosas demais. 1 Coríntios 10, 13 é verdade. Deus, junto com a aprovação, mandará o livramento de forma que a possais suportar, porque Ele é o Deus fiel, de verdade. Então, existe uma alegria imensa. Vai comigo o bom pastor. Quantos enfrentando tantas lutas, irmãos? Muito bom. Por favor, se pense agora sem a companhia de Deus.
Porque qualquer coisa que nós passamos, nós corremos para Deus. Qualquer coisa que chega ali, você diz assim, Senhor, me ajuda, porque só o Senhor. Mas, meu irmão, minha irmã, hoje, como é que seria enfrentar o que nós já estamos passando e o que está vindo sem a companhia de Deus? Do Deus verdadeiro. De um Deus que fala, de um Deus que ouve, um Deus que responde, um Deus que guia o seu povo. Então, existe um Deus vivo e verdadeiro. E nós somos o povo desse Deus. E nós temos que aproveitar esse Deus na nossa vida. Por quê? Usufruir de tudo que Ele nos tem, então. Então, alto lá, se tem gente desesperando, se tem gente, né? Não, vou fincar o meu pé aqui, eu não sirvo a um deusinho, eu sirvo ao Deus vivo e verdadeiro. Tia Graça disse que aprendeu outra coisa comigo, eu falo assim, misericórdia, né? Mas, irmãos, eu tenho passado por algumas lutas, e eu olho de um lado, olho do outro, falo assim, agora eu quero ver o que Deus vai fazer nisso. Porque um negócio é assim, checkmate de xadrez, né? Tem um lugar para você orar e olhar para cima, para Deus. Então, alto lá, nós servimos ao Deus vivo e verdadeiro. Deixa vir, deixa vir. O nosso Deus é esse Deus. Verso 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Irmãos, eu não sei aqui, né, os queridos do mundo corporativo, o mundo das forças policiais e tal, quando vem aquele cara importante, né, o cara da política, aí você vê batedores fechando o sinal e furando o sinal e aquela coisa toda, as meninas com um pomponzinho, né? Nossa, chegou o cara tal e aquela coisa toda, e é o maior oficial de guerra do mundo. O profeta de Deus manda um recado para ele. Nem lá foi ver o cabra. Como assim? Nem lá foi. Aí vem o terceiro erro, irmãos. Vamos ler o verso 11, juntos? Naamã, porém, irmãos, o terceiro erro nos tempos de aflição é acharmos que Deus vai resolver as coisas conforme nós achamos. E nós falamos assim, Senhor, chega mais, se inclina, Deus, como diz a Escritura. Eu vou fazer o mapa para o Senhor resolver as coisas para mim. Ó, o Senhor vai assim, o Senhor vira aqui, o Senhor dá uma paradinha ali e tal, né? Nós damos os mínimos detalhes para Deus resolver as coisas. O Senhor continua sendo soberano. Deus bendito. Eternamente, amém, irmãos. Então, as coisas serão resolvidas como o Senhor. E eu gosto daquela, né, a ilustração da arvorezinha, que no final o monge ouve do outro assim, eu plantei a minha arvorezinha e eu simplesmente disse assim, Senhor, o Senhor toma conta dela para mim? Irmãos, nós temos os nossos bebês, afligidos pelo tempo seco. Quanto sofrimento, irmãos. Você pode fazer o quê? Bom, primeiro que filho não é nosso. Filho é de Deus. Deus nos confiou para tomar conta. Os filhos são herança do Senhor. Ponto. E aí você vai fazer o quê? Você vai escabelar de noite? Ah, Senhor, porque meu filho tem que fazer isso, porque minha nora tem que fazer aquilo outro. Assim. Não, meus irmãos. Eu quero que você me mostre aonde está na Escritura que você tem que fazer um planejamento perfeito e entregar para Deus. As Escrituras nos garantem, entrega o teu caminho ao Senhor. E o mais?
será que Deus sabe melhor do que você resolver as coisas? Sabe? Né? Será que Ele sabe a hora mais certinha de fazer as coisas? Para que você está gastando fosfato, perdendo sono? Para quê, meu irmão? Vai resolver alguma coisa? Então, entrega, descansa. Não, menos. O problema do nosso século 21 se chama ansiedade, irmãos. E isso está na igreja. Como? Para quê? Senhor, eu vou dar um mapa para o senhor resolver. Hein? Verso 12. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as terras das águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Muito bem. Irmãos, eu tive a oportunidade de ser o homem-passo do batalhão que eu servi algumas vezes. E, principalmente no dia da bandeira, 7 de setembro, o homem-passo levanta a perna nessa altura assim e vai marcando. Pá, 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 porque os outros vão guiando pelo som, né? E é uma coisa extraordinária esse passo dessa altura assim. Naamã deve ter saído pisando dessa altura. Pá, né? Eu vou tomar banho nesse rio Jordão aí, esse rio sujo e barrento? Bom, duas coisas aqui. Tem um monte de crente saindo do Brasil e fazendo excursão para Israel. Perigoso demais, viu, meu irmão? Cuidado, porque sobra bala e homem-bomba para todo lado. Se você tiver oportunidade, quem sabe um dia eu vá lá também. Mas o rio Jordão é um rio extremamente sujo. E tem crente saindo daqui para ser batizado no rio Jordão. Aí, sabe aquele pedala Robinho assim, ponta da orelha assim, pá, né? As escrituras dizem que há um só Deus, um só Espírito e um só. Se você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está caçando batismo no rio Jordão? Para quê, meu irmão? Então, é um rio imundo e você está pecando, meu irmão. Certo? E nisso, o comandante Naamã tem razão, irmãos. Por quê? O homem está de lepra, carne viva exposta, né? E ele vai tomar banho numa água suja, e ele diz assim, os rios de Damasco, que são pelo derretimento da neve, Abana e Farfar, quando aquela água chega aqui, ela é cristalina. Eu não podia tomar banho naqueles rios lá de casa? Trem muito melhor, só. Né? Ele não era mineiro, não. Então, irmãos, do ponto de vista humano, ele está correto. E depois de nós termos trabalhado com o Centro de Oftalmologia aqui do Hospital Evangélico, que hoje, digam-se de passagem, é o maior serviço de oftalmologia do estado de Minas Gerais, eu fico imaginando um oftalmologista ouvindo assim, um pastor foi ali, cuspiu no chão, fez uma lama e passou no olho do rapaz lá, para ele voltar a ver. O oftalmologista ia dar 3 pulos para trás e cair duro assim, né? Mas Jesus usou esse jeito para curar um cego. Então, irmãos, eu tenho lapsos propositais de memória. Romanos 8, 28, como é que é o negócio? Sabemos, pois... Tá bom. Irmãos, uma coisa é nós sabermos Bíblia aqui, hein? E outra coisa é nós sabermos Bíblia aqui, hein? Então, se você conhece Bíblia, se você é o Bíblia, então viva a Bíblia. Sabemos, pois, que todas as coisas cooperam. Senhor, não estou entendendo, mas eu confio que o Senhor está no governo da minha vida. Sou teu filho, Senhor, e nada vai acontecer na minha vida sem que seja a vontade do Senhor para o meu bem.
Não sei como é que isso redunda em bem, mas a palavra é do Deus que não pode mentir, irmãos. Então, a palavra é essa. E vamos fazer o seguinte, para de repetir palavra para os outros. Comece a repetir palavra de Deus para você mesmo. Bom, então se achegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Irmãos, os sábios conselheiros foram uma bênção aqui. Uma bênção, né? Olha, é só isso. Vai e faz. Mas o orgulho, a soberba, irmãos, não, eu tenho que fazer alguma coisa para merecer a bênção. E isso enche o coração do povo. Eu vou subir a Serra da Piedade de joelho, aí eu conquisto minha bênção. Faz aí para você ver a quantidade de gente que vai topar a parada. Mas chama o povo e diz assim: ore e entregue a Deus. É proibido fazer culto público hoje em Belo Horizonte. Lei municipal. Então, se for para pagar alguma coisa, tal. Não, irmãos, esse é o problema. Graça, mais uma vez. Verso 14. Então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. Ele obedeceu, né? E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Irmãos, a obediência trouxe uma bênção maior do que o esperado. Eu queria saber como é que ficaram as marcas de guerra. Que este homem, como herói de guerra, devia ter umas cicatrizes, né? Diz a Escritura que a carne dele ficou mais bonita que pele de criança. Então, ficou melhor do que ele achou que fosse ficar. Além de ficar livre, né? Olha, as mulheres não adianta engarrafar a água do Jordão, não, porque isso aqui foi um ato extraordinário, viu, irmãos? Porque, né? Verso 15. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio pôr-se diante dele e disse: a pública profissão de fé, irmãos, igualzinho Raabe, né? Igualzinho quem é salvo, né, irmãos? Vamos ler a pública profissão de fé aí, irmãos? Eis que agora... Reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, tivesse aceito o presente do teu servo. Então, irmãos, o crente neófito, né? Ele acaba de conquistar a bênção, mas ele ainda continua insistindo aqui. Deixa eu dar um negocinho, né? Deixa eu pagar um pouquinho. Só um pouquinhozinho assim, né? Bom, a resposta do profeta é: porém, Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença eu estou, não o aceitarei. Instou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. De graça recebestes, de graça dai. 17. Disse Naamã: se não queres, peço-te que o teu servo, ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. E aí, irmãos, Naamã está usando aqui a convicção daquelas pessoas, como neófito que era ainda, de que o Deus daquela nação ficava restrito aos limites da nação. Ele não saía fora de Israel. Então, Naamã, vou levar 2 cargas de terra, chego lá, coloco uma terrinha, ajoelho lá, porque Deus, o Deus de Israel, vai estar lá, porque eu levei a terra daqui. O dó, né? O dó. A mesma coisa, irmãos, quando o crente hoje está falando assim: leva uma fotografia do fulano de tal lá para a igreja, leva uma peça de roupa dele lá para a igreja. A pressão sanguínea sobe na hora assim, sabe, irmãos? Se você está pedindo uma bênção extraordinária para um Deus que não sabe quem é, e ele precisa de uma fotografia do indivíduo, de uma roupa, do endereço, do CPF, larga esse trem, rapaz. Mexe com isso não. O Deus vivo, ele não está limitado ao mais alto dos céus ou ao mais profundo abismo. O Deus bíblico, irmãos,
Ele conhece a palavra antes que ela chegue à boca, irmãos. O nosso Deus é esse Deus tremendo. Verso 18. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando ao meu senhor entrar na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor ao teu servo. Irmãos, profissionalmente e socialmente, Naamã ainda tinha que cumprir algumas coisas que não estavam de acordo com sua fé. Por favor, qual é a resposta de Eliseu no 19? Só até aí. Ah, pastor, mas... Irmãos, nós estamos dentro de um contexto que muitas vezes nós vamos ter que pedir sabedoria. Como é que eu vou fazer isso? Como é que é aquilo outro? Ah, não, então eu não vou ser crente. Qual é a resposta de Eliseu? Vai em paz. Se Deus começou a obra, Ele vai concluir essa obra. Então, não deixe de dar os passos que você pode e deixe os outros que o Senhor vai acertando. Irmãos, vamos aplicar um pouquinho o texto? O pastor está animado, bem animado hoje. Versos 4 e 5. A congregação pode ler, por favor, versos 4 e 5. Então foi Naamã que disse ao seu senhor: assim falou a jovem que era da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6 ciclos de ouro e 10 vestes textuais. Irmãos, a última vez que eu vi foi sexta-feira, o MSN, e eu estou acompanhando a morte de celebridades pelo mundo. Quanta gente importante morrendo pelo mundo. Quantos artistas, né? Globais, quanta gente. Irmãos, se nós pudéssemos comprar bênção, rico não morreria. Simples assim. Mas rico morre também, irmãos. Isaías 42:5 diz assim: o Senhor que criou os céus e a terra e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Há um dono da vida, há um dono da bênção. E Deus não faz acepção de pessoas. Como é que é o negócio do submarino, irmãos? Quem morreu era pobre, irmãos? É, né, irmãos? Pois é. Então, morre na hora que Deus disse assim: agora, o homem não pode dar meio passo, acrescentar um côvado à sua existência. Ponto. Disse Davi: porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. O que você quiser dar para Deus é de quem já? Não queira dar nada para Deus, porque já é dele. Pastor, mas eu vou dar amor para o Senhor. 1 de João 4,19. Nós amamos por quê? Então, meu irmão, baixa a bola e não queira dar nada para Deus, porque tudo é do Senhor. 7 e 8. Por favor, a congregação pode ler o 7 e o 8, irmãos? Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curar de sua lepra? Notai, pois, e vede que procuram pretexto para ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Irmãos, por favor. Você pode não ver, mas os seus vizinhos sabem a hora que você levanta domingo para vir para a igreja. Você pode não ver os seus vizinhos, mas ele conhece do seu andar e do seu palavreado.
Ele te conhece. Na hora de aflição, nós mostramos o Deus que nós falamos que cremos. Que na hora que está tudo bem, qualquer um é crente, viu? Moleza. Mas na hora que aperta, o que o rei faz? Ele se desespera. Arranca os cabelos, né? Irmãos, por favor, vocês vão ler a pastoral do boletim depois, agora não, tá? Depois. Irmãos, nós estamos à procura de gente que serve a Deus, de pessoas centradas. Porque se nós nos desesperarmos, qual é a diferença do nosso Deus? O que Deus fez de diferença em nós? Então nós estamos vivendo um tempo esquisito, um tempo que principalmente homens... Como é que é, rapaz? Como é que é? Homem, você é homem, rapaz. Então, irmãos, o rei desespera. O rei desespera. O servo de Deus diz para ele, fala assim, aqui ó, menos show, tá? Manda ele para mim aqui. Manda ele para mim aqui. Então nós esperamos dos homens, servos de Deus, que quando a coisa pegar em casa, é natural da mulher ser passional, irmãos. A mulher fala mais, a mulher se expressa mais, e é a parte mais frágil. Então a mulher, tal. Aí é na hora que o homem, ele diz assim, minha esposa, vamos ajoelhar e orar ao nosso Deus. Mas está acontecendo o contrário. A mulher chega, meu bem, não se desespere, não pule da ponte. Não, irmãos, tem um troço errado acontecendo, irmãos. Então, o servo de Deus mostra o Deus que ele tem dentro. O profeta diz assim, manda ele para mim, irmãos. Manda ele para mim. O homem de Deus sabe o seguinte, o que Deus não pode fazer? O que ele não quiser. Então, esposa, nós vamos fincar os joelhos aqui no chão e o nosso Deus nos responderá. Bom, não cremos, irmãos, numa segunda unção de Espírito, mas cremos no enchimento do Espírito que nos leva a nos conformar com a vontade de Deus. Como é que é um homem cheio do Espírito? Um homem centrado. Como é que é uma mulher crente? Uma mulher centrada. Versos de 11 a 14, irmãos, essa é a última aplicação. Por favor, podem ler. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia a ter comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Fafá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele seus oficiais e lhe disseram, meu pai, se te houvesse dito ao profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então desceram e entrou 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpa. Irmãos, filosofia é um negócio bom. Mas filosofia não é a palavra de Deus. Platão diz que tudo começa no mundo das ideias. Então, você começou a pensar assim, aí nós já temos o livro O Segredo, né? Se você colocar na cabeça o pensamento positivo, você vai atrair as forças do universo, né? Você está botando Deus aonde nesse negócio? Tudo começa no mundo das ideias e Deus vai fazer segundo aquilo que você quer? Bom, irmãos, nós somos o povo que caminha no contrário, viu? Está todo mundo dizendo aí que o homem é poderoso. Rapaz, você é poderoso, né? A nossa Bíblia Sagrada diz assim, nós somos... Deixa para lá. Então, tempo cura tudo, né? Não, deixa que o tempo cura tudo. Tempo não cura pecado, tempo não cura causa mal resolvido, e quanto mais você deixar o tempo, mais acaba com o relacionamento, sobretudo marido e mulher. As Escrituras não dizem que o tempo cura tudo. As Escrituras dizem assim, não deixem que o sol se ponha sobre a vossa ira. Vai resolver, hein? Porque enquanto você não resolver, vai criando muro, e depois disso, como diria o nono, não adianta mais, hein?
Irmãos, e Naamã obedeceu. Tá bom. Irmãos, por favor, eu tenho tentado dizer isso para a igreja. Não me peça para explicar, porque eu não sei, irmãos. Até onde Deus é soberano, Ele é completamente soberano, e até onde o homem é responsável, porque ele é completamente responsável. Então, me perdoe, eu não sei explicar, mas eu sei que é assim. O Deus soberano disse assim: Naamã, desce ali 7 vezes, beleza. Se Naamã não desce no rio as 7 vezes, continua leproso. Vocês estão vendo, irmãos? O Deus soberano te dá uma ordem, faça. E se você não fizer, você não usufrui. Então, nós como povo de Deus, nós somos chamados a obedecer, a ver o que Deus vai fazer. Bom, irmãos, no verso de número 13, os seus conselheiros foram esplêndidos. Ouça o que Deus está te aconselhando. E aqui, irmãos, por favor, quando a gente está querendo fazer alguma coisa errada, nós vamos procurar conselho no boteco. O sujeito está lá enchendo a cara. Mas ele é meu amigo de trabalho, eu vou perguntar para ele. Beleza, vai. Você vai perguntar o que você quer ouvir. Mas quando você quiser um conselho, realmente um conselho, né, que provavelmente não vai ser o que você quer, se aconselhe com um homem piedoso. As mulheres procurem uma mulher piedosa da igreja. Viu, irmãs? Então, provavelmente, você não vai ouvir aquilo que você quer. E, normalmente, aquilo que nós não queremos ouvir é: obedeça a Deus, custe o que custar. Então, obedeça. Ou continue leproso. E aqui eu quero concluir, irmãos. Nos versos 2 e 3, por favor, irmãos, versos 2 e 3, vocês podem ler, por favor? Saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e o restauraria da sua terra. Irmãos, quem é Eliseu? Eliseu é o profetinha com 2 vezes a porção do Espírito que estava em Elias. E Elias é o profeta, representante dos profetas perante Deus. Então, imagine quem é Eliseu. Eliseu está morando aonde? Samaria, Reino do Norte, idolatria pura. Nossa, pastor, mas eu estou lá no meu trabalho, na minha vizinhança, lá em casa, só eu sou crente. Aonde é que a luz brilha mais, irmãos? Aonde está mais escuro, irmãos. E nós temos sido plantados como carvalho de justiça para a sua glória, aonde Deus nos tem colocado. Eliseu está lá no covil da idolatria para resplandecer o poder de Deus. Sal, irmãos, é para impedir a putrefação do contexto que nós estamos inseridos. É por isso que Deus nos colocou aonde nos colocou. Mimimi, 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 mimimi. De novo, os mimimis. Os crentes que não estufam o peito. Mas o meu professor, mas o meu chefe é um miserável carente da misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Você tem a obrigação de falar para o seu chefe. Bom, irmãos, no verso de número 2, nós temos a menina. E essa história toda se dá pela menina. Como é que a história começa? Eu sei um jeito do meu chefe ser curado. A história toda começa com a menina. Essa menina havia sido tirada de casa, irmãos. Aonde é que estão os pais? Foram mortos. Mas a menina foi tirada de casa. E ela, na casa dos outros, espólio de guerra, ela estufa o peito e diz: existe um Deus, existe um profeta desse Deus que podem fazer todas as coisas, ou que pode fazer todas as coisas. Ao invés de desejar a morte de Naamã, ela o abençoa. Naamã foi curado, irmãos, no verso de número 15. O general Naamã foi quebrado pela necessidade de obedecer
e receber mais do que imaginava, porque Deus nos surpreende. Mas esse Naamã diz assim: eu vou levar uma terra daqui, porque eu vou cultuar esse Deus lá onde eu estiver. Irmãos, quantas pessoas se converteram através do testemunho dessa menina? Quantas pessoas? E era uma pessoa que tinha todos os pontos da visão humana para não abrir a boca naquele contexto. Mas essa menina diz assim: eu conheço quem pode. Ela pregou quantos minutos para Naamã, irmãos? Qual é o compêndio teológico que ela usou? Qual é o mapinha de evangelismo? Qual foi, irmãos? Por favor, meu irmão. Por favor, meu irmão. Por favor, meu irmão. Nós estamos vivendo uma situação, irmãos, dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, chamada hipercalvinismo. Tem pessoas que estão dizendo assim: precisa pregar para ninguém não, porque quem é predestinado vai converter mesmo. Bom, irmãos, eu conheço as Escrituras que nos mandam pregar o Evangelho. Hipercalvinismo, não. E, irmãs queridas, por favor, chegou uma moça me perguntando assim: pastor, eu posso pregar para o motorista do Uber? Porque é mulher pregando para homem. Eu, sinceramente, irmãos, eu tremo numa hora dessa assim. Eu tremo numa hora dessa assim. Porque é o seguinte: aquela mulher do poço que Jesus diz para ela foi para onde? Foi lá para a vila. E trouxe quantos homens? A cidade junto com ela. Foi uma mulher que foi pregar para homem, irmãos. Então, por favor, nós estamos diante de uma menina pregando para um general. Não use desculpas para você não pregar o Evangelho. Pastor, mas o que eu vou falar? O Espírito Santo vai colocar na sua boca aquilo que você precisa dizer, que existe um Deus vivo e verdadeiro. Mas a sua responsabilidade é de abrir a boca. E o galardão é seu. Por isso. Bom, tenha intrepidez. Deus gosta de intrepidez. O mesmo Deus que cura é o Deus que salva. E Deus continua curando e continua salvando. Irmãos queridos, nós vamos, nesse momento, ter mais uma oração.